Já estamos passando da metade dessa semana, inspiradora, mas eu não sei você, mas eu já começo a querer finalizar esse assunto, já começo a olhar já para a próxima lição, o próximo trimestre. Você já recebeu a lição? Se não recebeu, liga lá na CPB, pergunta por que a sua lição não chegou. Se você não tem assinatura, quero aqui convidar você. A melhor coisa que tem é fazer uma assinatura da lição, porque daí você não se preocupa de ter que comprar, ter que pedir a cada trimestre, de repente acaba, você não tem tempo. E quando você tem uma assinatura, aí automaticamente ela chega para você e você fica bem tranquilinho. Quero dar uma dica também para você. Se você gosta de línguas, você pode assinar a lição em espanhol, em inglês. Inclusive esse trimestre, a minha lição está aqui, ó, em espanhol. Eu estou lendo algumas coisas, tentando entender, e aí você vai aprendendo as coisas de Deus e vai aprendendo também mais o idioma. Isso é muito legal. Mas vamos voltar para o tema, né? Então, em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. A verdade é o seguinte, Daniel recebeu aquela série de visões, ele interpretou mais algumas outras, ele escreveu tudo e nem mesmo Daniel entendeu tudo. E quando agora ele recebe essa ordem, né, Daniel, encerra as palavras, acho que nesse momento as expectativas do Daniel se foram, do tipo assim, Daniel, eu não vou dar mais muita explicação para você não. Então agora você vai selar e em algum momento no futuro alguém vai entender. E aí, vem trazendo aqui o texto bíblico, né, que o saber se multiplicará. E por muito tempo as pessoas aplicavam essa parte à questão da ciência, da tecnologia. Eu acho que isso também tem uma aplicação aqui, mas a principal aplicação é o saber e o conhecimento se multiplicar no entendimento de Daniel e Apocalipse em especial. E esse entendimento maior foi basicamente a partir da reforma para cá. Ou seja, do Novo Testamento, ali dos primeiros cristãos, durante 1500 anos, eles entenderam um pouco o livro de Daniel. A partir de 1500 até agora, coisa de uns 500 anos, a gente consegue aprender e entender um pouco mais. Mas a verdade é que quando eu olho para Daniel, a impressão que eu tenho é que ainda existem assim, algumas lacunas que a gente não sabe exatamente se o que a gente está pensando é 100% aquilo ou se mais informações virão para que a gente tenha um quadro geral. Principalmente a partir de 1800, 1844, a gente tem um entendimento maior de algumas coisas que ainda eram muito obscuras no livro de Daniel. Então hoje, 2020, a gente consegue ter uma noção interessante a respeito de Daniel. Mas esse conhecimento é recente, não faz tanto tempo assim. E aí então Daniel respondeu a Deus, né? Puxa, eu não vou entender tudo. E Deus olhou para Daniel e falou assim, não, você vai entender uma parte. No futuro, as pessoas vão compreender mais a respeito disso. E é algo interessante, né? Quando a gente olha para o livro de Jó, por exemplo, Jó chega ao final do seu livro e ele não tem todas as informações daquilo que aconteceu com ele. Nós temos mais informação sobre o que aconteceu com Jó do que o próprio Jó quando estava vivendo. Quando a gente olha para Daniel, a gente hoje conhece mais sobre Daniel do que o próprio Daniel conheceu a respeito daquilo que ele estava escrevendo. Isso demonstra que, de repente, existem outras coisas muito superiores ao que eu consigo enxergar, que está acontecendo no universo inteiro e eu nem estou conseguindo entender. O fato é de que existe sim uma briga cósmica, uma briga muito maior daquilo que eu posso entender, muito mais significativo do que aquilo que está acontecendo ao meu redor. Existe uma luta entre o bem e o mal, mas deixa eu falar uma coisa para você. O bem já venceu. Ele ainda só não colocou a mão na taça, mas o campeonato já acabou. O mal foi derrotado e o bem venceu. Um dia, todas essas informações do tempo do fim estavam seladas. E hoje, nós praticamente sabemos tudo. E sabe o que nós sabemos? De que aquilo que um dia foi profetizado se cumpriu. Se aquilo que foi profetizado se cumpriu até agora, eu digo para você,
o que foi profetizado e ainda não se cumpriu, cumprirá. Tenha certeza disso. Olhe para o livro de Daniel, veja o que não foi cumprido ainda e tenha certeza, se um dia Deus prometeu, Ele cumprirá.